Muito bem. Vamos lá, então. Vamos ler aqui as mensagens da rapaziada, também no Superchat. Aqui com a gente o Evandro Vidal, novo membro do canal. Obrigado, Evandro, por participar. O Leonardo Reis, um chute no gol no primeiro tempo, 2 no segundo, o time não chuta. Isso eu já falei há 500 anos, Leonardo. Sempre reclamo aqui. Isso é instrução do técnico, decisão dos jogadores, ou sequer a comissão toca no assunto. Não, o time não chuta no gol. O que eu sei é que o Flamengo evita chutar se for de qualquer maneira. Mas acho que às vezes dá para criar um espaço e tentar o arremate que eles não tentam. O Glauco Almeida, modo banana ativado, mais uma vez time sem atitude, o resultado é detalhe, irritante ver o Palmeiras, mas competitivo, mais objetivo e decisivo. Eu acho que tem que analisar o contexto, eu já fiz aqui minha análise, mas respeito a sua opinião. Luciano Moraes, o Botafogo também tem mais problema com os jogadores machucados que o Flamengo. Então faça, Luciano, a lista de contundidos. Veja, quem perdeu todo o meio-campo? Quem perdeu o meio-campo inteiro? Foi o Flamengo, não foi o Botafogo, que também teve muitos problemas de lesão. Arthur fora, os zagueiros fora, etc. E perdeu também o Alex Telles no final do jogo. Déner Beltrão diz, Mauro, respeito a sua opinião sobre a universidade, mas o Flamengo me parece um time que nunca se supera, sempre precisa de todas as condições perfeitas para poder vencer. Não, é uma opinião, Luiz Henrique Reis, sem Arrasca o Flamengo não joga, o time se acomodou com ele e pronto, não querem jogar, ganha muito e não produzem. Luiz, o Arrascaeta jogou pouco, muito pouco contra a LDU e o time jogou bem e venceu, só lembrando. Dino Fael, Mauro, ok, muitos desfalques e cansaço, mas pelo que passa, demora em finalizar, excessivo espaço para trás, controle de posse, ganha jogo, isso aí é uma crítica que eu faço também, Dino, como eu acabei de falar, o time finaliza muito pouco pelo volume que tem. André Gustavo, Everton Araújo é um a menos na saída de bola. Concordo. Se esconde, concordo. Bola queima, concordo. Sobrecarrega o parceiro, dificulta muito a saída qualificada. Já falei que eu acho que ele deveria testar outros jogadores da base, deveria observar, por exemplo, o Ryan Lucas, que eu acho que é mais qualificado que ele, não sei o que acontece. Então, realmente não sei. Eu estou aqui em contato também com meu amigo Lúcio de Castro, grande Lúcio, maior repórter esportivo do Brasil, maior repórter do Brasil. Ele lembra, o Estevão vai sair em breve, quer dizer, o próprio Palmeiras vai ter um desfalque relevante, né? Em breve. A gente não sabe qual vai ser o campeonato lá para frente, com o mercado no meio do ano, com o que vai acontecer, com as mudanças, enfim. Tudo é muito cedo, gente. 9 rodadas, pelo amor de Deus. Calma, né? O Lário aqui com a gente também. Por que o Palmeiras está muito melhor? Porque venceu os jogos e o Flamengo não venceu. Agora, o Palmeiras fez jogos ruins, inclusive. Venceu o Vasco jogando mal. Venceu o São Paulo, jogando pouco também. Hoje não vi o jogo contra o Bragantino. Olhei aqui os números aqui, vi que o segundo tempo ele finalizou mais. Né? Mas o Palmeiras teve vencido os jogos sem atuar bem também. Poderia não ter vencido o Vasco, seria normal. Poderia não ter vencido o Palmeiras. Aí estariam os dois empatados na tabela. O Palmeiras não tem feito grandes partidas. Hoje não vi. O segundo tempo me pareceu, pelos números que eu analisei aqui, que eu vi, um crescimento grande. O time finalizou muito no segundo tempo, tal, criou mais chances claras de gol, pelo que eu vi que no SofaScore, mas não vi o jogo depois, que eu vou estudar essa partida, ver os lances, tentar entender melhor o que aconteceu no Bragança Paulista. Pierre Simões, ligeira impressão de que o Felipe Luiz está desanimado, será alguma cobrança interna? Não sei, não vou especular em cima disso, que eu não tenho essa informação. Nordestino rubro-negro, incrivelmente, o time mais caro do Brasil, pouco executa o fundamento básico do futebol, chute a gol. Para isso acontecer, só treino e atitude. Eu falo isso direto, Nordestino, sempre falo isso. O Cristiano Lopes, a tabela do Palmeiras tem a mesma intensidade do Flamengo. Já falamos sobre isso. A questão não é essa, a tabela ser mais fácil, outra. Enfim. Wagner Souza da Silva jogando muito mal, sem a criatividade. JJ teve os mesmos problemas, achava soluções. Felipe não acha, sempre os mesmos que tem a oportunidade, cadê a base? Esse negócio do JJ, Wagner, é uma tremenda ilusão, né? O JJ foi eliminado da Copa do Brasil de cara. O JJ perdeu para o Bahia de 3-0 no começo. Perdeu para o Emelec, teve que recuperar no Maracanã. Depois engrenou. Entendeu? E ele depois tinha semanas livres porque foi eliminado da Copa do Brasil. Ficar nesse imaginário que o JJ era imbatível, que o time não tinha... Teve seus problemas também. Calma. Não acabou a história. Vamos ver que avaliar o trabalho do Felipe mais adiante. Felipe Alvim Quinet. Ele estava sendo paciente com o Juninho, mas hoje foi terrível. Matheus Gonçalves também deixou muito a desejar o que você sabe sobre o CR7. Não tem nada de CR7. Não existe. Tá? Isso que eu sei. Alexandre Alonso dos Santos Lemos. Mauro, as pessoas até hoje não entenderam o que é questão de priorizar o brasileiro em relação à Copa do Brasil. E não a Libertadores. Fácil de entender. Eu entendi exatamente assim como você, Alexandre. É priorizar o brasileiro em relação à Copa do Brasil. A Libertadores não vai ser deixada de lado. Tanto que essa semana a mobilização foi pela Libertadores, não foi pelo brasileiro. Né? E tinha que ser. Gustavo, segundo pesquisa, torcer para o Flamengo aumenta 100% de chance de cair de cabelo, porque o time mata a gente de raiva até horas. Imagina se você torcesse, Gustavo, por um time que não ganha campeonato, se você um time que nunca é campeão, que briga contra rebaixamento. Você acha mesmo que torcer pelo Flamengo hoje em dia é difícil? Já foi difícil. Hoje em dia não é, não. Me desculpe. Álvaro Renan Moraes. Mas se tiver queda de cabelo, problema de queda de cabelo, problema nenhum. Ó. Vai com a manual que você vai se dar bem, tá?
Promomauro, o cupom, desconto de 40% no primeiro pedido, link no primeiro comentário fixado e também nesse QR Code aqui abaixo. O Álvaro Renault com a gente também, que é membro do canal, desde o começo da criação do clube de membros do canal. Muitos desfalques, adversário também. Eles jogaram fechado, nosso erro, um jogo de transição. Depois da substituição, do Nico time sentiu. Exatamente a minha leitura é essa do jogo, Álvaro. Concordo com você totalmente. O Baldo Júnior, boa noite, Mauro. Os coletivos estão ficando muito chatos. Esse rapaz aí, Isaac, gastou 1 minuto e 32 segundos para fazer uma pergunta. No final, Felipe Nino teve. Tá complicado. O nível é muito fraco. Os caras não têm. Muitos não são nem jornalistas, sabe? Vão para lá, sei lá o que é. Não tem preparo. E alguns são jornalistas também não têm preparo nenhum para fazer uma boa pergunta. É terrível. Tiago Rezende, com o estagiário, infelizmente, só tentar as Copas. Eu não concordo com esse ponto de vista, mas, enfim. Evandro Vidal, boa noite. Outra bela partida do Rossi. Pois é, o goleiro que há poucos dias estavam, poucas semanas, né? Tinha gente reclamando que tinha que contratar um goleiro. Pelo amor de Deus, né? Alexandro Alves e Silva. Os cruzamentos não foram poucos e ruins hoje contra a retranca. Foi desfalques e sem noção para marcar o gol dentro da área. O time finalizou pouco e o Botafogo teve uma chance clara também. O jogo foi um jogo de empate, gente. Foi um jogo de 0-0. Eu disse Augusto Mendes, gosto do Felipe Luiz, mas sinto falta de uma mudança tática durante o jogo. A defesa do Botafogo estava em 2 linhas, não vi nada que mudasse o posicionamento. O Pedro e o Juninho estavam encaixotados. Realmente, os 2 centroavantes ficaram ali meio perdidos. Thiago Henrique de Jesus Argolo, o Felipe Luiz está mostrando ser fraco, muito mal. A opinião dele. Começou o segundo tempo de Inter e Mirassol, tá 1-0 para o Mirassol, lá em Porto Alegre. Começou o segundo tempo de Cruzeiro Atlético, tá 0-0. Tá? Atualizando aqui as partidas em andamento. Garibaldo Flanco. Tendo sempre problemas no meio campo por lesões e suspensões, fica difícil defender o Felipe por não ter integrado para valer jogadores da base dessa característica. Não adianta apenas relacionar. Eu também acho, falei isso, que ele deveria usar mais jogadores da base que são do meio campo, meio-campistas. Ou ninguém serve, ninguém tem a menor condição, só o Everton Araújo, que eu acho até que não está no nível do time. Enfim, Marcelo Lodoni e Felipe Luiz não estão com pouco repertório. Talvez